Você já se perguntou por que algumas pessoas falam tanto do Espírito, mas a vida delas nunca muda de verdade? Elas oram, cantam, frequentam a igreja e ainda assim vivem presas aos mesmos padrões. Jesus alertou que existe algo muito específico que prova se o Espírito realmente habita em alguém. E quase ninguém presta atenção nisso. Se isso estiver faltando em você, talvez a sua fé esteja apenas na superfície. Você vai à igreja, canta os hinos, levanta as mãos. Mas e se eu te disser que tudo isso pode ser apenas aparência? Que milhões professam ter o Espírito Santo, mas ignoram uma verdade devastadora que pode custar a própria salvação? Fique até o final, porque o que vou revelar pode mudar sua eternidade. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós vivemos sob a doce ilusão de que possuímos o Espírito Santo simplesmente porque frequentamos os cultos, cantamos os hinos e erguemos as mãos aos céus? Quantos dormem tranquilos à noite, acreditando que a presença de Deus habita em seus corações, quando na verdade ignoram uma verdade devastadora que pode estar custando a própria salvação? Hoje vamos mergulhar numa realidade que muitos preferem evitar, mas que precisa ser dita com clareza e amor. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe dos pregadores, costumava alertar suas congregações sobre o perigo mortal da religiosidade vazia. Ele dizia que nem todos os que professam Cristo verdadeiramente o possuem. Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos que muitos entrariam pelos portões da igreja, mas jamais atravessariam os portões do céu. E hoje, neste momento solene, precisamos examinar nossos corações com a mesma honestidade brutal que esse homem de Deus nos ensinou. Vivemos numa época em que a palavra cristão perdeu muito do seu peso original. Milhões se declaram seguidores de Jesus, mas quantos realmente carregam a marca inconfundível da transformação que o Espírito Santo opera? Spurgeon nos ensinava que não basta falar a língua de Canaã, é preciso ter nascido nela. Não basta conhecer as doutrinas, é preciso que elas tenham moldado quem você é no mais profundo do seu ser. A Escritura é clara e não nos deixa margem para engano. Em Mateus 7, versículos 21 a 23, Jesus pronuncia palavras que deveriam fazer tremer qualquer um que se diz cristão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você consegue sentir o peso devastador dessas palavras? Jesus não está falando de ateus ou de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Ele está falando de religiosos, de pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas em seu nome. Gente que tinha uma vida religiosa ativa e impressionante aos olhos humanos. E ainda assim, Jesus diz que nunca os conheceu. Isso deveria nos levar todos aos nossos joelhos em profundo exame de consciência. Spurgeon alertava que o inferno está cheio de boas intenções e de profissões religiosas vazias. Ele dizia que Satanás não se importa se você vai à igreja, desde que não tenha verdadeiramente encontrado Cristo. O diabo até prefere crentes nominais, porque eles se tornam as maiores pedras de tropeço para aqueles que buscam a verdade genuína. Um falso convertido causa mais dano à causa de Cristo do que 1000 ateus declarados. Então, o que é essa verdade que tantos ignoram? É simplesmente esta: ter o Espírito Santo não é uma questão de emoções passageiras, experiências místicas isoladas ou aprovação social dentro de uma comunidade religiosa. Ter o Espírito Santo é uma realidade transformadora que muda radicalmente quem você é, como você vive, o que você ama e para onde você está caminhando. O Espírito Santo não é um complemento opcional na vida cristã, ele é a própria essência dela. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, com uma clareza cirúrgica que não deixa espaço para interpretações convenientes. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Prestem atenção nessa última frase.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não importa quantas vezes você tenha levantado a mão numa campanha evangelística. Não importa se você foi batizado 7 vezes. Não importa se você conhece a Bíblia de capa a capa. Se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. Mas como saber se realmente temos o Espírito? Essa é a pergunta que deveria estar queimando em seu coração agora. Spurgeon dizia que a árvore é conhecida pelos seus frutos, e o cristão genuíno é identificado não pelas suas palavras eloquentes, mas pela transformação visível em sua vida. O Espírito Santo produz frutos inconfundíveis. Gálatas 5, versículos 22 e 23, nos apresenta essa lista preciosa: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olhe para sua vida com honestidade brutal. Esses frutos estão crescendo em você? Não estou perguntando se você consegue imitá-los ocasionalmente ou se você os demonstra quando está sob os holofotes da igreja. Estou perguntando se eles brotam naturalmente do seu coração transformado, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você está cansado, mesmo quando foi ferido injustamente. Se inscrevam no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam, edificam e transformam vidas. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, temos um recurso poderoso esperando por você. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada transformadora que vão revolucionar sua vida de oração e comunhão com o Senhor. Muitos de nós construímos uma vida religiosa baseada em aparências. Frequentamos os cultos fielmente, contribuímos financeiramente com a igreja, participamos de grupos de estudo bíblico e até assumimos posições de liderança. Aos olhos da comunidade, somos cristãos exemplares. Mas será que essa fachada resiste ao olhar penetrante de Deus, que sonda os corações e examina os pensamentos mais secretos? O apóstolo Paulo enfrentou esse mesmo problema na igreja primitiva. Havia pessoas que tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Em 2 Timóteo 3, versículo 5, ele nos alerta: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Note que Paulo não diz que essas pessoas negam a existência da piedade ou falam contra ela. Elas têm a aparência, a forma externa, o verniz religioso, mas negam a eficácia, o poder transformador real que a verdadeira piedade opera no coração humano. Essa é uma das ciladas mais perigosas do cristianismo contemporâneo. Aprendemos a linguagem certa, decoramos os versículos apropriados, sabemos quando levantar as mãos e quando dizer amém. Tornamo-nos atores habilidosos no palco religioso, mas nossos corações permanecem frios, duros e distantes de Deus. Criamos uma versão domesticada do Evangelho que não exige arrependimento profundo, não confronta o pecado de forma radical e não transforma vidas de maneira absoluta. O Espírito Santo genuíno não apenas nos faz sentir bem nos domingos pela manhã. Ele nos convence do pecado, nos confronta com nossa necessidade desesperada de um Salvador e nos transforma de glória em glória à imagem de Cristo. Essa transformação não é opcional, não é para os super espirituais ou para aqueles que querem ir além. Ela é a marca registrada de todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Jesus disse a Nicodemos, um religioso de primeira linha, mestre em Israel, conhecedor profundo das Escrituras, algo que deve ter soado como um choque elétrico. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagine a cena. Nicodemos tinha tudo o que a religião poderia oferecer: conhecimento teológico, posição social, respeito da comunidade, observância rigorosa da lei. E Jesus lhe diz que tudo isso não é suficiente. Ele precisa nascer de novo. Essa é a mesma mensagem para nós hoje. Você pode ter crescido numa família cristã, pode ter sido dedicado ao Senhor quando bebê, pode ter frequentado escola dominical a vida inteira. Mas se você não nasceu de novo, se não houve aquele momento definitivo, onde o Espírito Santo soprou vida espiritual em sua alma morta, você ainda está do lado de fora do reino.
E o mais trágico é que muitos estão tão confortáveis na religião que nunca percebem que jamais tiveram o verdadeiro encontro com Cristo. O que significa nascer de novo? Não é simplesmente fazer uma oração de aceitação, não é apenas concordar mentalmente com certas doutrinas, não é somente ter uma experiência emocional num culto. Nascer de novo é ser radicalmente transformado pelo poder do Espírito Santo. É ter seus olhos espirituais abertos para ver o pecado como Deus o vê, horrível e merecedor de condenação. É ver Cristo como Ele realmente é, glorioso e digno de toda adoração. É ter seus desejos transformados, suas prioridades reorganizadas e sua vontade quebrantada diante da soberania divina. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, Deus promete através do profeta: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis." Perceba a ação de Deus aqui. Ele remove o coração de pedra insensível e morto. Ele coloca um coração de carne, sensível e vivo. Ele põe seu espírito dentro de nós e nos faz andar em seus caminhos. Essa não é uma obra que nós fazemos, é uma obra que Deus faz em nós, mas ela produz resultados visíveis e inegáveis. Quando o Espírito Santo verdadeiramente habita em alguém, essa pessoa começa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ela desenvolve fome pela palavra de Deus, não como obrigação religiosa, mas como necessidade vital. Ela encontra alegria na oração, não porque precisa cumprir um ritual, mas porque está conversando com alguém que ama profundamente. A pessoa com o Espírito Santo sente tristeza genuína quando peca, não apenas medo das consequências, mas dor por ter ofendido a Deus. Ela luta contra o pecado, nem sempre vencendo todas as batalhas, mas nunca fazendo as pazes com ele. Ela cresce em santidade, não pela força de vontade humana, mas pelo poder do Espírito que opera nela tanto o querer quanto o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. Será que essas marcas estão presentes em sua vida? Você tem fome da palavra, ou a leitura bíblica é uma tarefa enfadonha que você cumpre por obrigação? Você se alegra na oração, ou ela é apenas uma lista de pedidos que você apresenta apressadamente? Você sofre quando peca, ou já se acostumou com certos pecados que considera pequenos demais para importar? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Elas podem salvar sua alma de um engano fatal. A Bíblia nos apresenta uma verdade que muitos preferem ignorar. É possível estar próximo das coisas de Deus sem nunca ter verdadeiramente conhecido a Deus. Judas Iscariotes caminhou com Jesus por 3 anos. Ele ouviu todos os sermões, viu todos os milagres, participou de todas as refeições. Aos olhos dos outros discípulos, ele era um deles. Mas seu coração nunca foi transformado. Ele estava perto de Cristo fisicamente, mas permaneceu distante espiritualmente. Essa é uma realidade aterrorizante que se repete em nossas igrejas hoje. Há pessoas sentadas nos bancos há décadas que conhecem todas as canções, que podem recitar versículos de memória, mas que nunca experimentaram a regeneração do Espírito Santo. Elas têm religião, mas não têm relacionamento. Elas têm conhecimento sobre Deus, mas não conhecem a Deus. E a tragédia é que muitas dessas pessoas estão completamente convencidas de que são salvas. Jesus contou uma parábola assustadora sobre isso. Em Mateus 13, ele fala sobre o joio e o trigo crescendo juntos no mesmo campo. O joio se parece muito com o trigo nos estágios iniciais de crescimento. Somente na colheita, quando os frutos aparecem, a diferença se torna óbvia. Jesus explica que o campo é o mundo, e haverá falsos crentes crescendo lado a lado, com verdadeiros crentes até o dia do julgamento final. Naquele dia, a separação será feita, e muitos que pensavam estar seguros descobrirão que estavam terrivelmente enganados. O que falta então? O que essas pessoas ignoram? Elas ignoram que o Espírito Santo não é um sentimento que você experimenta ocasionalmente ou uma força impessoal que você aciona quando precisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
Deus vivo e ativo, que vem habitar permanentemente naqueles que são verdadeiramente salvos. Ele não é um visitante ocasional, ele é um morador permanente. Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Seu corpo é o templo do Espírito Santo, não um prédio de igreja onde você vai aos domingos. Seu corpo, sua vida, sua existência diária. O Espírito Santo habita em você permanentemente se você é verdadeiramente convertido. E essa habitação permanente produz mudanças permanentes. Mas muitos vivem como se fossem donos de si mesmos. Tomam decisões baseadas unicamente em seus próprios desejos, perseguem seus próprios sonhos sem jamais consultar a Deus. Vivem para sua própria glória e satisfação. Quando conveniente, eles colocam uma capa de religiosidade. Vão à igreja, dizem as palavras certas, mas em seu âmago, eles permanecem senhores de suas próprias vidas. O Espírito Santo, se está presente, foi trancado num cômodo pequeno e ignorado na maior parte do tempo. Isso não é cristianismo bíblico. Paulo diz que não somos de nós mesmos, fomos comprados por bom preço. Quando Cristo morreu na cruz, ele comprou você com seu próprio sangue. Se você é verdadeiramente salvo, você não se pertence mais. Você foi comprado, resgatado, adquirido. E o Espírito Santo foi enviado para tomar posse daquilo que Cristo comprou. Ele não vem pedir licença ou negociar termos. Ele vem como Senhor soberano para governar cada área da sua vida. Isso significa que sua vida financeira está sob o governo do Espírito Santo. Seus relacionamentos estão sob o governo do Espírito Santo. Sua vida profissional está sob o governo do Espírito Santo. Seus pensamentos secretos, suas motivações ocultas, seus desejos mais íntimos, tudo está sob o escrutínio e governo do Espírito que habita em você. Não há área neutra, não há espaço privado onde você possa fazer o que quiser sem prestar contas. Hebreus 4, versículos 12 e 13 nos lembra: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você não pode esconder nada de Deus. Aquele pecado secreto que você acha que ninguém sabe, Deus sabe. Aquela área da sua vida que você cuidadosamente mantém separada da sua religião, Deus vê. Aqueles pensamentos que você nunca verbalizaria em voz alta, Deus os ouve claramente. E se o Espírito Santo verdadeiramente habita em você, ele está trabalhando para trazer santidade a cada uma dessas áreas. Ele não descansa até que Cristo seja formado completamente em você. Mas se você consegue pecar tranquilamente, se consegue viver em desobediência deliberada, sem que sua consciência o incomode profundamente, se consegue ignorar a palavra de Deus e a voz do Espírito sem sentir o peso dessa rebelião, então você precisa seriamente questionar se alguma vez foi verdadeiramente convertido. Um filho de Deus não consegue viver em paz com o pecado. O Espírito Santo que nele habita produz convicção, inquietação e um chamado constante ao arrependimento. Provérbios 28, versículo 13 é cristalino. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há misericórdia disponível, há perdão abundante, há graça que supera todo o pecado. Mas essa graça não é para aqueles que querem continuar no pecado enquanto professam Cristo. Essa graça é para aqueles que, quebrantados por sua própria maldade, correm para Cristo como único refúgio e Salvador. O Espírito Santo nos convence do pecado exatamente para nos levar ao arrependimento genuíno. Ele não nos condena para nos esmagar, mas para nos curar. Ele não expõe nossas feridas para nos envergonhar, mas para aplicar o remédio do sangue de Cristo. Todo verdadeiro cristão conhece esse ciclo: convicção de pecado, arrependimento sincero, confissão honesta, fé na obra de Cristo, restauração e renovação.
Esse ciclo se repete continuamente na vida cristã porque ainda não fomos aperfeiçoados. Há uma diferença abissal entre conhecer sobre o Espírito Santo e ser habitado por ele. Você pode estudar teologia pneumatológica, ler todos os livros sobre a doutrina do Espírito Santo, participar de conferências e seminários, mas se o Espírito não habita em você de forma real e pessoal, todo esse conhecimento é apenas informação estéril que não salva ninguém. Tiago nos lembra que até os demônios creem e estremecem. Conhecimento intelectual sobre Deus não equivale a conhecimento salvífico de Deus. O que muitos ignoram é que a presença do Espírito Santo não é negociável na vida cristã. Ela não é um upgrade espiritual para cristãos de segunda classe que querem ir além. Ela é a própria essência do que significa ser cristão. João 3, versículo 8 nos diz: "O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Se você nasceu do Espírito, há evidências claras disso, mesmo que você não consiga explicar completamente o processo. Essas evidências não são necessariamente manifestações espetaculares ou dons extraordinários. Às vezes, a evidência mais poderosa do Espírito Santo na vida de alguém é a transformação silenciosa do caráter. É o homem que era viciado em pornografia e agora encontra forças para resistir à tentação dia após dia. É a mulher que era consumida por amargura e agora consegue perdoar aqueles que a feriram profundamente. É o jovem que era dominado pelo orgulho e agora serve humildemente sem buscar reconhecimento. Essas vitórias não acontecem por força humana. Paulo declara em Filipenses 2, versículo 13: "Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade." É Deus operando em você. Não é você tentando muito. Não é você fazendo promessas de ano novo. Não é você aplicando técnicas de autoajuda. É o Espírito Santo transformando você de dentro para fora, criando novos desejos, fortalecendo sua vontade enfraquecida, capacitando você a viver de uma maneira que seria impossível naturalmente. Muitos vivem frustrados porque tentam viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Eles estabelecem padrões elevados para si mesmos, prometem fazer melhor, lutam com todas as forças, mas continuamente falham, e então sentem culpa, vergonha e desânimo. Mas o problema não é que eles não estão tentando o suficiente. O problema é que estão tentando fazer algo que somente o Espírito de Deus pode realizar. Estão tentando produzir frutos espirituais através de esforço carnal. Jesus foi claro em João 15, versículo 5. "Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Sem Cristo, através do seu Espírito habitando em nós, não podemos fazer nada de valor espiritual eterno. Podemos impressionar pessoas, podemos construir ministérios aparentemente bem-sucedidos, podemos até mudar comportamentos externos, mas não podemos produzir fruto genuíno que permanece para a eternidade, sem a seiva da videira fluindo através de nós. O segredo, então, não é tentar mais, mas render-se completamente. É reconhecer sua absoluta incapacidade e dependência total do Espírito Santo para cada aspecto da vida cristã. É acordar pela manhã e dizer: "Espírito Santo, eu não posso viver este dia de forma que agrade a Deus sem você. Eu preciso da sua sabedoria para tomar decisões, do seu amor para amar pessoas difíceis, da sua paciência para suportar provações, da sua pureza para resistir à tentação." Essa dependência não é fraqueza, é sabedoria. Paulo se gloriava em suas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo se aperfeiçoava. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele cita as palavras de Jesus: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Quando você reconhece que não pode, você cria espaço para que Deus mostre que Ele pode. Mas existe outro aspecto crucial que muitos ignoram. O Espírito Santo não apenas nos transforma individualmente, ele também nos integra ao corpo de Cristo. Um cristão isolado é uma contradição de termos. Você não pode ter o Espírito Santo
e viver independentemente da igreja local. 1 Coríntios 12 nos ensina que somos batizados pelo Espírito em um só corpo. Esse batismo não é uma experiência emocional, é uma incorporação real à família de Deus. Muitos hoje querem Jesus, mas não querem a igreja. Querem os benefícios da salvação, mas não as responsabilidades da comunidade. Querem o conforto da graça, mas não o compromisso do amor mútuo. Mas isso não é cristianismo bíblico. Hebreus 10, versículos 24 e 25 nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O Espírito Santo nos une ao corpo porque é ali que crescemos. Somos corrigidos, encorajados e equipados para o serviço. É no contexto da comunidade que nossas arestas são aparadas, nossos pecados são confrontados em amor e nossos dons são desenvolvidos para a glória de Deus. Um cristão que rejeita a igreja está rejeitando um dos principais meios que Deus estabeleceu para a nossa santificação. Então examine sua vida hoje. Você está verdadeiramente conectado a uma igreja local? Não apenas frequentando ocasionalmente, mas comprometido, servindo, contribuindo, sendo conhecido e conhecendo outros? Ou você vive uma espiritualidade individualista, onde você e Deus têm um arranjo particular que não envolve prestação de contas a ninguém? Se for o segundo caso, você está ignorando uma verdade fundamental sobre como o Espírito Santo opera. Amados, chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que ela seja apenas o começo de um exame profundo e honesto do seu coração. Muitos pensam que têm o Espírito, mas ignoram que ele exige rendição total, transformação radical e compromisso absoluto. Não se contente com uma religião de aparências. Busque a realidade viva da habitação do Espírito Santo em sua vida. Agradeço profundamente por terem dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, onde continuaremos explorando verdades bíblicas que transformam vidas. E lembre-se, no primeiro comentário fixado está o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua jornada espiritual. Até breve.